Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso objetivo aqui é falar um pouco da oportunidade de empreender com a do Terra, como que você pode usar os óleos essenciais, cuidar da sua saúde, da sua família e ainda assim ter uma renda residual ou compartilhar os óleos e ter uma comissão com isso, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo aqui muito rapidinho só para apresentar para vocês essa oportunidade que a do Terra nos permite, né, de não só cuidar da nossa saúde física e emocional, mas também como a gente pode empreender na saúde. Então, eu vou subir uma tela para ilustrar tudo isso que eu estou falando com vocês. E no final, a gente pode abrir para bate-papo, para tirar dúvidas, caso você tenha interesse em ser cliente preferencial ou também consultor do bem-estar, tá? Então, eu vou subir uma tela aqui para facilitar para a gente, para que vocês possam entender, ver se vocês estão vendo a minha tela. Prontinho. Ótimo. Então, vamos falar aqui. Acho que tem alguém com áudio aberto aqui. Então, vamos lá. O nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco com vocês sobre soluções naturais. Eu sou a Duda, tá? Sou casada com o Rubinho, a gente desenvolve isso juntos. Conhecemos a do Terra há 5 anos atrás, nos Estados Unidos, quando eu fui para lá para fazer uma especialização. Sou formada em nutrição e eu fui para lá para fazer uma especialização em fitoterapia, que é um ramo também relacionado à nutrição e aos cuidados, à medicina natural. E o meu intuito era ter essa medicina integrativa, né? Esses cuidados integrativos. Acabei me formando em aromaterapia, estudo, sou apaixonada e a gente teve a oportunidade de representar a Duterra aqui no Brasil. A empresa ainda não estava no Brasil. A Duterra é uma empresa americana, tá? Com a sede em Salt Lake City. E lá, só para vocês entenderem aqui um pouquinho da sede, ó, lá a gente tem a primeira fábrica que atende 60 países e a gente teve essa oportunidade incrível de receber a notícia que a segunda fábrica global vai ser aqui no Brasil, na cidade de Joinville. Então, gente, é uma oportunidade incrível, vai gerar muitos trabalhos, né? Muita oportunidade da gente fazer negócios com a saúde, com os óleos essenciais. O Cauã, meu pequeno aqui nessa época, ele estava com 4 anos, hoje ele está com 9 anos. Eu uso os olhos dele desde que ele é pequenininho. Então, eu tenho muito orgulho de falar que a gente cuida do nosso filho, né? Dos meus sobrinhos, eu acabo falando nossos, porque eu também cuido dos meus sobrinhos desde que eles nasceram, tá? Eu tenho um sobrinho de 3 e outro de 5 anos, tudo à base de óleos essenciais. Então, a gente tem muito orgulho de estar cuidando, ensinando para essa nova geração, né, como que eles podem realmente se empoderar, né, desses recursos da natureza que a gente tem e como que é libertador quando você começa a usar os óleos essenciais e você tem essa liberdade de cuidar da sua saúde da sua família com os óleos, né? A do Terra é uma empresa que tem pilares muito fortes, muito determinados, né? A gente tem o co-impacto, que é o quê? Não adianta nada, a gente precisa da matéria-prima, a gente precisa da natureza, os óleos essenciais são produtos naturais vindos da natureza, né? Então, a do Terra tem uma preocupação com o reflorestamento, com os agricultores, como que eles podem realmente buscar a matéria-prima no momento de maturação, que aquela planta está no melhor momento de colheita, né? Então, ela ensina para os agricultores, ela coloca os filhos na escola, ela fornece água encanada. Então, ela tem toda uma preocupação com as pessoas que estão lidando com a natureza, com as plantas, o reflorestamento, isso também é muito importante. A do Terra tem um certificado de pureza e garantido, que é o CPTG, né? Então, um outro pilar muito forte também são os projetos sociais. Cada óleo essencial que a gente utiliza, a gente está ajudando uma comunidade, a gente está ajudando, às vezes, alguma criança que foi abandonada, alguma mãe que foi ameaçada de alguma maneira, né? Então, todo óleo essencial tem um aspecto também desse que a gente fala que é o Healy Hands, né? É um outro pilar que a do Terra tem muito forte, que é essa ajuda humanitária, tá? E só para vocês terem uma ideia, a do Terra é comparada com o crescimento da Apple, né? Então seria a Apple do Brasil, a Apple da saúde, vamos dizer assim, né? Não do Brasil, da saúde. E ela é formada por 7 CEOs.
né? São 7 CEOs que fazem parte, são os donos da Duterra. E 4 deles são médicos, então é uma empresa que realmente tem muito apelo para a questão da saúde, do cuidado e de prevenção. E a gente está falando de produtos que são testados, estudados, e realmente é a medicina do futuro. Eu me apaixonei, eu me encantei, sou da área de saúde, eu falo que hoje o meu objetivo, eu falo assim, gente, por que que as pessoas não conhecem essa ferramenta que potencializa resultados, que pode ser usado em qualquer área, nutrição, fisioterapia, medicina integrativa, né? Ou mesmo se você é um advogado, um arquiteto, eu falo que a gente tem uma ferramenta muito forte que a gente pode usar em várias áreas. Se você é da área de cosméticos, se você trabalha com massagem, vocês vão perceber como que é versátil, como que a gente pode usar os olhos em vários aspectos da nossa vida, né? Não só como prevenção, mas em tratamentos também. E não é à toa que a retenção da Duterra, a Duterra ela atende tanto o cliente final, que é aquele cliente que vai só consumir os produtos, como também os representantes, que a gente chama de consultor do bem-estar. E é um produto recorrente, é um produto que as pessoas voltam a comprar todos os meses, né? E, como eu falei, a importância da gente ter uma matéria-prima vindo do país de origem, para que a gente consiga ter o melhor as melhores moléculas bioquímicas daquela planta. É importante, por exemplo, quando você tem uma lavanda que vem lá da Bulgária, lá da França, ela tem o solo, o clima, as influências, né, geográficas ali, que vão favorecer para aquela planta ter as melhores moléculas bioquímicas. A parte que você precisa realmente terapêutica daquela planta. Não adianta eu pegar uma muda e plantar no meu quintal. O clima, o solo, totalmente diferente. Então, eu não vou ter o grau de pureza terapêutico daquela planta que eu preciso para que cuide da minha saúde, né? Então, assim, você pode perceber que a gente tem parcerias, né, com vários pequenos agricultores espalhados pelo mundo todo. E a Duterra faz vários testes para poder garantir que aquele produto não tenha contaminante, ela faz testes nos solos, ela faz teste também na parte de quando o produto vai ser engarrafado, né? E a gente está falando aí de um método de extração que pode ter de várias partes da planta. Então, por exemplo, a gente pode ter o óleo extraído da casca, aí vai ser não vai ser destilação, vai ser uma prensagem a frio. Se a gente tiver óleos vindos de raízes, de flor, de folha, a gente vai ter a destilação a vapor. Então, além dos testes que são feitos, a Duterra tem 11 grandes testes e vários microtestes para poder realmente garantir que aquele produto chegue na sua casa e seja usado para a saúde, né? Tanto que é a única empresa que a gente pode usar os óleos também por ingestão, porque realmente ela tem toda essa preocupação. Então, eu falo que na medicina ayurvédica a gente fala aquele produto que a gente não passa, que a gente passa na pele, a gente não deveria comer, né? Porque tudo entra na corrente sanguínea. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente está usando, né? Hoje eu vejo que a gente tem acesso a produtos como parabenos, hidrolatos, petrolatos, são produtos que são indutores endócrinos. Esses produtos vão causar um desequilíbrio hormonal no nosso corpo. Então, quanto mais a gente puder ter usar produtos sem esses aditivos químicos, né, que vão atrapalhar o metabolismo, o equilíbrio das nossas células. E a Duterra tem todo esse cuidado e ela também não tem só óleos essenciais, como produtos à base de óleos essenciais. Isso é muito importante, né? E para você que está aqui, mesmo que seu interesse seja em trabalhar com óleos essenciais, é muito importante você entender como que funcionam os óleos essenciais, o que que é o óleo essencial, né? E se você é um convidado também, é um produto vindo da natureza, que a planta produz uma defesa própria. Seria o sistema imunológico da planta. Quando ela se sente ameaçada por frio, calor em excesso, ou mesmo um bichinho que picou a planta, ela precisa regenerar, ela precisa cicatrizar, ela precisa se proteger das ameaças sazonais, do sol, do frio, né, do congelamento. Então, quando ela se sente ameaçada, ela produz substâncias, tá? São substâncias voláteis,
né? Muito concentradas, mas que é para um benefício que a planta produz para se defender, né? Uma autopreservação, tá? E quando a gente faz a destilação, quando a gente, por exemplo, se a gente pegar uma. Só para vocês terem uma ideia, se você descascar uma laranja, aquele sumo, aquela substância que fica nas nossas mãos, é o óleo essencial da casca. Se você pegar um hortelã, se você amassar uma folhinha, ele vai romper bolsinhas, esses bolsões aqui de aromáticos, e aquela substância aromática que fica na nossa mão é o óleo essencial. E aí, para fazer a destilação, tem todo um processo, né? Não é à toa que existe uma variedade muito grande de um valor de um óleo essencial para outro. Por exemplo, os cítricos a gente consegue extrair com uma facilidade muito grande. A gente não precisa de tanta quantidade de matéria-prima para poder fazer um litro de óleo essencial. Mas imagina uma camomila, uma lavanda, uma rosa, você precisa de toneladas e toneladas para fazer uma gotinha, né? Então, por isso também que existe essa variação de preço. Se você encontrar uma empresa com óleos essenciais todos do mesmo valor, você pode correr. Provavelmente ali é essência, provavelmente é um produto sintético. A essência é muito diferente de óleo essencial, tá? Então, como eu falei com vocês, o óleo essencial vem da natureza, pode ser extraído de raízes, caule, folhas, né? Flores. A essência é feita em laboratório, ela tenta imitar o aroma, né? Mas é um produto sintético que vai causar alergia, que vai causar problemas respiratórios, é muito mais barato, normalmente são usados até corantes. Os óleos essenciais, eles têm variação de cores pela natureza mesmo, pela matéria-prima que é extraído, tá? Mas são produtos voláteis que, em contato com o oxigênio e com a nossa pele, eles vão evaporar. Por isso, também, a gente, sempre que for usar em pele, a gente vai usar o óleo carreador. E esse conceito, gente, de usar plantas como medicina é algo que vem há muitos anos, né? A gente foi perdendo essa referência, mas todo mundo tem um caso de alguém da família que pede para fazer um chazinho de hortelã para digestão, um chazinho de camomila para acalmar. E se vocês pegarem relatos, por exemplo, históricos, a gente sabe que já se usava as especiarias para conservar os alimentos. Na época do Egito, né, das múmias, usavam-se plantas maceradas para embalsamar, usava-se macerações de plantas para cicatrização na época de guerras. Na Bíblia, a gente tem relatos também de plantas aromáticas. Não é à toa que Jesus Cristo ganhou o frankincense, né, que é o olíbano, que é um óleo que era usado, a resina era queimada naquela época. Hoje em dia, a gente tem o óleo essencial dessa resina. E também ganhou mirra, que é um outro óleo resina também, que é muito utilizado para a parte emocional, para dar força, para momentos de luto, momentos de sofrimentos profundos, né? Então, é um óleo que a gente vai falar um pouquinho dele também. Mas só para vocês entenderem que isso não é moda, não é algo que está falando-se agora. Realmente, a gente perdeu muito essa referência por conta da indústria farmacêutica, que ela pega uma planta, ela isola a substância química majoritária, por exemplo, no caso da lavanda, a gente tem acetatinalina, linalol, que são as substâncias que parecem maior quantidade, mas dentro da lavanda a gente tem milhões de moléculas terapêuticas aromáticas, tá? Não é só essas moléculas mais conhecidas. E a indústria farmacêutica, ela isola aquilo e faz um medicamento. Diferente do óleo essencial, que você vai ter contato com o seu organismo. O nosso organismo é muito compatível com as plantas, a gente também é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, rapidamente, a gente consegue absorver o que a gente precisa e eliminar o que não precisa, tá? E vamos falar um pouquinho das formas de utilização. Quando você começa a representar os olhos, é muito importante, quando você começa a representar ou utilizar, a gente fala assim, nada substitui a sua experiência pessoal, né? Até para você trabalhar com um produto como esse, é importante que você tenha os seus olhos, você use e tenha a sua experiência pessoal. A gente vai falar de algumas formas de utilizar, mas quando você conecta alguém, quando você compartilha com alguém, essa pessoa ela quer saber como que você está usando, o que você viu de benefício sobre isso. Por isso que a do Terra
ela preza muito o consultor, que é aquela pessoa que vai te orientar, que vai te acompanhar na utilização, tá? Então, todo consultor que está com a gente na nossa equipe passa por um treinamento. A gente tem essas aulas, né, que a gente chama de maratona, às 14 às 20 horas, exatamente para que um novo cliente possa aprender e ter segurança na utilização, ou você que é consultor também se sinta mais seguro na hora de compartilhar e de orientar uma pessoa que está iniciando nesse mundo aromático, tá? Então, a forma aromática, a gente pode usar o difusor, né? O meu difusor tá ali. A gente pode usar um aparelho que a gente coloca água e a movimentação dessas partículas junto com os óleos essenciais fica muito mais fácil para você estar inalando. E a parte aromática, a gente atua muito na parte respiratória e também na parte emocional. A gente pode também fazer inalação direta, por exemplo, na mão, em conchinha, colocar uma gota, tá? E fazer uma inalação profunda. Então, isso é uma maneira muito prática. A gente pode estar usando os óleos dessa maneira. O difusor, ele facilita muito para quem tem criança. A criança, às vezes, não consegue fazer essa inalação em concha. Aqui, a gente sabe que a substância ela é volátil, então, rapidamente, ela vai ser evaporada. Alguma coisa vai estar sendo absorvida na minha pele. Quando a gente usa na pele, é importante que tenha um óleo carreador, que é um óleo vegetal. Eu gosto muito do óleo de coco fracionado da Doterra, que ele não tem cheiro, ele fica líquido à temperatura ambiente, ele aumenta a absorção e diminui sensibilidade, por exemplo, se for um óleo mais quente, como cravo, canela, orégano, o tomilho, né, que são óleos que são mais quentes. A Doterra já tem a versão Roll-On, o Touch, que já está com óleo carreador, que já facilita muito para quem tem criança também, para quem precisa fazer um uso tópico. Então, a gente passa na parte, nas áreas mais quentes, onde tem mais circulação. Eu gosto de muito passar no pulso, aqui perto da carótida, nas têmporas, né? Aqui no timo. Então, são locais que a gente utiliza de maneira tópica. Quem tem criança pode passar no abdômen também, na solinha dos pés, fazendo uma massagem. A gente sabe que os pés, tanto as mãos e aqui na aurícula também, a gente tem pontos de acupuntura, onde que a gente pode também, dentro da medicina chinesa, a gente pode estar fazendo massagens e esses pontos correspondem a alguns órgãos, então são locais também que a gente pode estar utilizando de forma tópica, né? Tanto nas massagens, quem trabalha com estética, quem usa para fazer uma drenagem, aí tem alguns óleos específicos que a gente vai dar alguns exemplos também. E a ingestão seria para uma ação mais sistêmica, gastrointestinal, uma parte metabólica, ou quando a gente quer cuidar também da imunidade, que a gente precisa de uma ação mais sistêmica, uma ação mais pontual, a gente pode usar por ingestão. A do Terra hoje, ela tem já o soft gel, né? Que são alguns blends que vêm em cápsula, e são cápsulas gelatinosas, assim, fácil absorção, elas já estão prontinhas para ser utilizada. Caso você também precise utilizar algum outro óleo essencial que não está encapsulado, a gente pode usar as cápsulas vegetais, são cápsulas vazias, onde a gente abre e coloca a gotinha do óleo essencial aqui. Isso facilita muito, porque o óleo essencial não deve ser ingerido de estômago vazio, tá? E é importante que a gente utilize a cápsula para ter uma melhor absorção. Lembrando que para ser a nossa mucosa também precisa da presença da gordura, né, para ter uma melhor absorção. Então, eu nunca indico de estômago vazio. Mas a gente pode usar alguns óleos para saborizar os alimentos, por exemplo, fazer um mel aromático, um azeite aromático, ou mesmo colocar os óleos cítricos na água para saborizar, tá? Lembrando, quando a gente for fazer um tratamento, uma questão mais pontual, a gente vai dar preferência para utilizar na cápsula. Não são todos os óleos que podem ser ingeridos, por isso você precisa de um consultor do bem-estar para estar te orientando com relação à utilização. Lembrando mais uma vez que quando a gente for tratar questões emocionais, eu gosto muito de associar o uso aromático e o uso tópico. Então, se, por exemplo, você passou algum óleo, algum blend para questões emocionais, você vai espalhar, né, com óleo carreador e depois fazer a inalação, tá? Então, você vai associar os tratamentos.
Vamos falar de alguns óleos que é importante vocês terem, que eu falo que é aquela farmacinha, tanto para uma pessoa que vai representar os produtos, é importante que você tenha experiências com esses óleos, que eles são os pilares de saúde, quanto você que é um cliente que vai começar a cuidar da sua família, da sua saúde, são óleos que é importante que vocês tenham. E são óleos bem coringas, que a gente vai fazer combinações. Dependendo da forma que você utiliza, ele tem uma ação diferente no organismo. Por exemplo, o hortelã-pimenta. Ele pode ser usado para dores, inflamação, para a parte muscular, né? Para dor de cabeça, para dores musculares, tipo uma tensão nervosa. Mas ele também, se for usado aromaticamente, ele vai dar disposição, ele vai te dar clareza mental, ele ajuda para pessoas que precisam a ter foco, né? A raciocinar. Eu gosto muito de associar ele na hora de estudar, por exemplo, com o Balance, né? Que é um óleo que te dá aterramento, que te ajuda na concentração, é um blend para a parte emocional, mas ele associado com hortelã-pimenta, ele te dá mais foco, mais concentração. Por exemplo, se você associa o hortelã-pimenta, né, que é uma espécie de hortelã, tá, gente? Não é hortelã com pimenta, é hortelã-pimenta. O peppermint, associado com um óleo cítrico, ele vai te dar clareza mental, vai te dar energia, vai te dar disposição. Se você ingere, se você toma ou usa o Beatles, por exemplo, que é uma bolinha, né, que é 1/3 da gota, a gente tem os Beatles. Ixi, o meu, aqui, ó. A do Terra tem já uma embalagem que são os Beatles, que equivale a 1/3 da gota. É uma bolinha de óleo essencial bem pequenininha, diferente do soft gel, tá? Mas que a gente pode estar usando para a parte digestiva, para hálito, né? Para aquela pessoa, às vezes, está com uma compulsãozinha de doce. Você também pode, de repente, só pingar aqui, só encostar aqui no dorso e pôr na pontinha da língua também, que ajuda muito para quem está no processo de emagrecimento, para quem quer disfarçar aquela vontadezinha de doce. O peppermint é um óleo que auxilia muito nisso. E para a parte respiratória, né? Um óleo que abre as vias aéreas, aumenta a oxigenação. Então, peppermint não tem como faltar. A lavanda é super coringa, muitos de vocês conhecem a lavanda para dormir, para ansiedade, de repente para usar em criança, é super seguro, sim, tá? Mas ela não é só para dormir, ela não é só para ansiedade. Ela é excelente para a pele, para cicatrização, ela é excelente para a gente usar em blends, né? Que vão estimular colágeno, clarear a pele, picada de inseto, quando você toma muito sol. Mas a lavanda associada com o peppermint e com o limão, ela tem uma ação anti-histamínica, então é ótimo para alergias respiratórias, tá? O limão, como eu falei, ele é desintoxicante, então se você está no processo de emagrecimento, você pode fazer uma massagem usando os óleos cítricos. Eu estou falando do limão aqui, mas ele representa todos os cítricos, então poderia ser tangerina, grapefruit, poderia ser o lime, tá? Que é o limão Tahiti. Todos os cítricos têm na casca uma substância que chama de limoneno. Essa substância, ela quebra moléculas de gordura, ela ajuda na digestão, ela ajuda a não ter retenção de líquido. Ela é mucolítica também, então, para quem tá, às vezes, com muita tosse, muito muco, né? E o limoneno, ele faz com que aumente a nossa imunidade. Então, é excelente para prevenção aí de gripes, resfriados, né? Ação mesmo no sistema imunológico. E o limão também é um hepatoprotetor, então ele ajuda na proteção hepática, tá? É excelente para quem quer perder peso, para quem precisa fazer um detox. A gente também tem especificamente um blend já pronto da Doterra, que é o Zendócrino, que é um blend para um detox mais pesado, um detox mais quando você precisa realmente fazer uma limpeza maior no seu organismo. Você pode usar o endócrino. Mas quando você precisa só fazer uma manutenção aí, ajudar na digestão, ajudar a quebrar moléculas de gordura, controlar triglicerídeos, açúcar no sangue ou mesmo colesterol, o lemon, os óleos cítricos de maneira geral são super aliados, tá? E a gente pode usar das 3 formas. A copaíba, né, um anti-inflamatório maravilhoso, quem está precisando diminuir o processo inflamatório ou mesmo celulite, né? Eu falo que a celulite é uma inflamação nas células gordurosas. Se você está tendo muita dor,
dores musculares mesmo, ou dores reumáticas, né? A copaíba, ela potencializa, porque é um anti-inflamatório excelente, ela atua no sistema imunológico. Tanto a copaíba quanto o frankincense, que é o próximo óleo que eu vou falar para vocês, que eu acho que todo mundo deveria usar todos os dias, eles têm uma ação nas células, que seria eles induzem a apoptose, que é a morte das células cancerígenas, as células que não estão trabalhando bem, tá? Então, é um suporte imunológico e é um suporte celular, tá? Então, também é hepatoprotetora. A copaíba da Duterra a gente pode ingerir, não são todas as copaíbas que a gente pode ingerir, porque algumas são tóxicas, tá? Então, a copaíba da Duterra é uma copaíba destilada, não é o óleo resina, e ela é excelente também para a parte imunológica, no sentido de ajudar no processo respiratório também, para quem está com tosse, gripe, pode estar usando também aromático tópico. E quando a gente fala de aromático também, ela é muito aterradora. Os óleos de raiz, os óleos de resina, eles trabalham muito aterramento, te dão chão, te dão segurança. Então, aromaticamente, a gente trabalha muito essas questões, tá? Como eu falei, né, o olíbano, que é um óleo resina também dessa ação que induz a apoptose, a morte de células que estão duplicando erradamente, excelente para a memória, para a parte cognitiva, para quem às vezes, né, tem aí crianças que precisam centrar, organizar o pensamento, raciocinar melhor. Então, a gente usa muito em crianças que têm hiperatividade, em crianças que têm déficit de atenção, ou mesmo em alguns tratamentos de crianças autistas a gente usa bastante, tá? Ele é um ótimo regenerador celular, então ele tá sempre nos blends de pele, tudo que for relacionado à pele, manchas, anti-rugas, né? Quando a gente precisa ter um tratamento melhor para a pele, a gente sempre vai associar frankincense, copaíba, lavanda, que são óleos que trabalham muito cicatrização, regeneração, né? E diminui manchas, tá? E aromaticamente é um óleo que te acolhe, que te abraça, que te dá segurança, que pessoas que estão passando por um momento de tristeza, de luto, é um óleo muito acolhedor. É um óleo realmente usado nessa parte emocional para dar mais chão, para dar segurança, firmeza para as pessoas, tá? O On Guard é um blend. O que é blend? É uma sinergia, uma mistura de óleos essenciais. E a gente tem o On Guard à base de cravo, canela, laranja, eucalipto e alecrim. A do Terra agora lançou o On Guard Soft Gel, que foi acrescentado o orégano, a pimenta negra e a melissa. Então, o On Guard Soft Gel é um On Guard mais de combate, quando você já está com uma gripe, um resfriado, ou quando você já está com uma infecção intestinal, uma infecção urinária, tá? O On Guard que a gente tem ele em formato de concentrado ou rolon, a gente vai continuar usando ele como antiviral, como antisséptico, né? Que a gente pode fazer um antisséptico com álcool cereal para limpar a bancada. A do Terra, ela já tem. Bom, o meu não tá aqui. Meu spray antisséptico, ela tem um spray antisséptico à base de On Guard, tá maravilhoso pra gente usar aí no banheiro público, quando você tá com criança, tem que limpar a privadinha. Eu uso muito em viagem, a gente pode usar para asepsia de mãos. Você tá na rua, vai comer uma fruta, vai pegar alguma coisa, você não teve como higienizar a mão, a gente pode usar esse antisséptico, que é excelente, para gargarejo, para dor de garganta, enfim. Tudo que for relacionado à parte viral, bactericida, a gente pode usar essa combinação que é incrível, tá? Vou falar bem rapidinho dos óleos, gente, porque o objetivo aqui é mostrar para vocês os que a gente mais usa no dia a dia. O Brief, que é uma combinação para as vias aéreas, né? Ele tem a base de ravensara, cardamomo, peppermente, eucalipto, limão, melaleuca. Então, essa combinação de óleos, né, que é um blend, a gente vai trabalhar questões respiratórias, né? Tudo que for essas ites, quando a gente fala IT, né, a gente vai associar o uso dos óleos para a imunidade, então eu gosto muito de usar o On Guard, Copaíba, Frankincense, e a gente vai associar com o óleo para suporte respiratório, tá? Então, pode ser usado no difusor, o Brief a gente não usa por ingestão,
guarde sim. A gente vai usar ele tópico, pode diluir no óleo de coco ou ter o rolonzinho do Brief também. Todos esses que eu tô falando com vocês têm ele em formato de rolon já pronto para usar em criança, já diluído, né? Ou então você vai usar ele no difusor para ajudar a dormir melhor, pode associar ele com lavanda à noite, é perfeito para dormir, tá? E para trabalhar todo o sistema respiratório. O Zengest é um blend digestivo à base de cominho, coentro, anis, estragão, erva doce, peppermint também. Então, você vê que o peppermint volta nessa combinação, que ele vai ajudar na metabolização, na absorção dos nutrientes. Não adianta nada você ter uma alimentação saudável se você não está absorvendo bem os nutrientes, se o seu intestino está permeável. Então, os óleos essenciais também dão esse suporte, né, na parte gastrointestinal. Por quê? A gente sabe que no intestino é onde que a gente produz o nosso sistema de defesa, tá? 85% da nossa defesa, do nosso sistema imunológico vem do intestino e também o gerenciamento das nossas emoções. Então, os hormônios que atuam na parte hormonal, na parte também emocional, a gente produz ali no intestino. Então, cuidar do intestino é a base para muitas questões, para muitas doenças também, né? Que são, a gente fala que são doenças que estão associadas. Às vezes elas começam numa má digestão, numa má absorção, tá? Então, a gente consegue controlar várias questões quando a gente cuida do nosso intestino. E ele serve para esse blend, gente, ele é fantástico para ressaca, quando você come, às vezes, numa viagem, comeu demais, ou comeu uma comida pesada, ou se você tem refluxo, azia, queimação. Então, você pode usar topicamente, pode usar aromaticamente quando você está num voo ou na estrada, que ficou meio enjoado pelo movimento, ou mesmo quando você precisa equilibrar o sistema gastrointestinal. Se você tem o intestino mais preso ou muito solto, ele equilibra, tá? Os óleos, eles trazem essa homeostase, que é esse equilíbrio do nosso corpo. O nosso corpo absorve o que ele precisa e elimina o que ele não precisa. Fora que, mesmo você que está suplementando, que eu falo assim, eu como nutricionista falo, gente, a gente precisa suplementar. Eles também vão ajudar a aumentar a absorção dos nutrientes. Então, mesmo que você esteja suplementando, é importante que você tenha uma boa absorção desses nutrientes que você está suplementando. E os óleos, eles não têm vitaminas nem minerais, tá? Nem os cítricos, mas eles aumentam a absorção dos nutrientes. O Deep Blue, que é um blend de dor, é um blend que vai atuar na parte inflamatória, tanto nas inflamações articulares ou inflamações ósseas. Então, ele é super utilizado. A gente pode usar também na versão pomada, né? Que ele vem no kit essencial para o lar, essa versão concentrada em pomada, ou então na versão. Deixa eu ver, o Deep Blue não está aqui, mas na versão concentrada você vai diluir no óleo de coco ou mesmo usar na versão Rolon, que ele já está pronto para utilizar e você pode estar passando aí no local de dor, tá? O Deep Blue é um blend só para uso tópico, né? Mas não tem problema também, o aroma dele é maravilhoso, não tem problema você inalar o Deep Blue, tá? Mas a função dele é mesmo tópica. E como eu falei com vocês, a do Terra não tem só óleos essenciais, ela tem produtos à base de óleos essenciais. A gente tem uma pasta de dente à base de On Guard, sem flúor, né? A gente tem shampoo e condicionador sem parabenos, repelentes e toda uma linha de cuidados e tratamento com a pele. E aqui está o nosso difusor. Na do Terra a gente tem um programa de fidelidade. Esse programa é muito interessante, é o programa de LRP. Quando você programa um pedido, você está entrando hoje, você se cadastrou, adquiriu o seu kit. Se você faz uma programação, você começa a participar desse programa de fidelidade. E você vai acumulando pontos para trocar em produto, tá? Isso é muito forte, gente. Você pode acumular aí até 30%, 40% de retorno em produtos, né? Amanhã a gente vai ter uma aula especial para as pessoas que programaram o LRP com 100 pontos. A gente vai falar um pouquinho dessa aula, vou passar bem rapidinho. Todo mês a gente tem a oportunidade de ganhar um produto grátis, tá? O mês de setembro a gente está ganhando o Lemongrass, que é o capim-limão, que é um óleo excelente para a parte circulatória, para inflamação, para dor, para a parte digestiva.
É um óleo que aromaticamente ele trabalha muito para crianças que às vezes precisam de passar por um processo de transição, de sair do quarto dos pais, quando você precisa colocar limite na pessoa. Então, óleo que emocionalmente ele trabalha muito questões de limites, tá? E a gente vai ganhar esse óleo quando você faz 125 pontos no programa de fidelidade, você ganha um produto do mês. E todo mês também a gente tem um produto com 10% de desconto, que esse mês é o Blend Passion. Amanhã a gente vai ter uma aula muito bacana sobre esses produtos, mais a sugestão de LRT. E se você escutou tudo isso, se fez sentido para você, você vai conversar com o seu consultor que te mandou essa apresentação e a gente vai tentar entender o momento de vida que você está vivendo. Talvez você está buscando os óleos essenciais só para cuidar da sua saúde. Ou se você viu a oportunidade também de empreender, de ter uma renda extra. Eu tenho pacientes do consultório, gente, que eles usam os óleos, começaram a compartilhar para pagar o tratamento dos filhos, tá? Então é muito comum as pessoas verem o benefício e começarem a compartilhar e falar com outras pessoas. A maior parte dos nossos líderes hoje, pessoas que desenvolvem um plano de carreira com a empresa, começaram como cliente preferencial, tá? E esses clientes, eles começaram a compartilhar e se viram se tornando consultores. Então, caso seja o seu momento, caso você vê uma possibilidade de, sei lá, você é mãe, você quer uma renda extra, quer uma liberdade financeira, quer não precisar de pedir dinheiro para o marido, ou mesmo você precisa pagar o tratamento do seu filho, por que não? A gente pode estar fazendo uma parceria com a do Terra, a gente vai entender o seu momento e vai te explicar o nosso plano de carreira, tá? Para você se livrar de dívidas ou ter mais tempo com a família, se você gosta de viajar ou se você está buscando aprender uma área nova, né? Por que não estudar um pouco mais sobre os olhos? Por que não é, trocar o mindset também? Eu falo assim, a Doterra também, ela trabalha muito essa questão, esse empoderamento, né? Da gente sair da nossa caixinha, da nossa zona de conforto e no nosso dia a dia, eu falo que você não precisa parar nada do que você faz. Você pode ter sua profissão, mas você vai fazer propaganda, você vai divulgar algo que você gosta e vai ser remunerado por isso. Porque hoje em dia a gente divulga o tempo todo coisas que a gente conhece, lugares que a gente vai, produtos que a gente usa, ou mesmo um profissional que a gente visitou, e a gente não ganha nada por isso. E a do Terra, ela entende o poder de um consultor, né? Então, como que é importante você ter um consultor. E ela remunera muito bem as pessoas que trabalham com isso, tá? Então, você pode ser um cliente preferencial e começar a compartilhar os outros e se tornar consultor. Você não paga mais nada por isso. E como eu falei, né, o consultor ele vai entender qual que é o seu momento, se você vai fazer isso de hora em horas, em momentos parciais, se você vai tirar uma horinha ali do seu dia para poder fazer alguns contatos, falar, basta a gente ter um celular, a gente pode contactar alguém, né? Eu falo que assim, sempre que eu posso, eu estava viajando esse final de semana, a gente foi para um evento em São Paulo de empreendedorismo para 15 mil pessoas. E eu falo que assim, eu fiquei impressionada. Ninguém conhece ainda do Terra. Ninguém conhece ainda os óleos essenciais. Então, a gente tem assim um mar azul de oportunidades de estar contatando pessoas. Ou mesmo, se a gente olhar para o lado, gente, os nossos amigos, eu vejo meus vizinhos. Cada dia que eu encontro, eu mudei de apartamento, eu encontro com um, com outro. As pessoas ainda não conhecem, já ouviu falar, mas ninguém apresentou. Então, a gente tem essa oportunidade. E a gente pode fazer isso, às vezes, no início, num tempo parcial. Você pode ter uma equipe ali de clientes apenas que vão consumir o produto, ou então uma amiga sua que vai querer a mesma oportunidade que você, que fala assim: peraí, você está compartilhando, a empresa te paga por isso? Por que não? Eu também quero. Como que faz para ser? Então, você pode ter também outros representantes, que aqui na empresa a gente chama de consultor do bem-estar, tá? E aí você começa a participar do plano de carreira, você começa a participar de um bônus que chama Poder de Três, que é um bônus que você tem 3 parceiros, 3 pessoas que também viram essa oportunidade e começam a compartilhar. E aí você vai tendo ganhos mensais, ganhos recorrentes, e a gente tem uma aula específica sobre isso. Se você teve interesse, se fez sentido para você, você vai pedir o consultor que te mandou esse link para te explicar um pouco mais sobre o plano de carreira, ou então mandar uma apresentação que a gente tem lá no nosso canal do YouTube, que é o Duda Rubinho Óleos Essenciais, que lá a gente tem explicações específicas desse plano de carreira, e a gente vai fazer uma apresentação bem breve, então eu não vou entrar em detalhes, tá?
E como que faz para a gente ingressar na do Terra? A gente tem duas formas, tá? Tanto para cliente preferencial quanto consultor, as duas maneiras da gente ingressar. Ou você vai pagar uma taxa de adesão de R$ 90, para que nesse primeiro pedido você já tenha 25% de desconto, e aí você precisa acrescentar os produtos assim que você fizer o pedido. Provavelmente o consultor te mandou o link para você fazer o seu cadastro, o link dele, tá? Ou então você vai ter que colocar o código dele, que é o ID, para que você tenha desconto nesses produtos e tenha direito a ter todo o nosso acompanhamento, tá? Se você tem interesse de ser um consultor, ou se você quer o melhor custo-benefício, se você escolheu algum dos kits de cadastro, automaticamente você está isento dessa taxa. A taxa de adesão é para dar oportunidade você de escolher os produtos, mas que nesse primeiro pedido você já tenha 25% de desconto e possa participar de promoções, de BOGO, né? De todas as ações que a do Terra oferece. Se você não se cadastra, você compra pelo preço regular e não tem benefício nenhum, tá, gente? E outra, você não tem acompanhamento, você não pode participar dos nossos grupos de WhatsApp, não pode participar das mentorias, não pode participar de treinamentos. Então, a grande vantagem realmente é você ser um membro, ou um cliente preferencial, ou um consultor e fazer parte da nossa equipe. E a gente está aqui para te receber e vai ser uma delícia trabalharmos juntos ou mesmo atender você como nosso cliente preferencial. Como eu falei com vocês, o melhor custo-benefício realmente estão nos kits, tá? Se você tiver interesse, a gente manda uma tabela comparativa, como que se você comprar os óleos avulsos, eles têm um valor um pouco um acréscimo a mais, né? Mas o kit, ele tem um custo-benefício muito mais interessante. O kit essencial para o lar, ele vem óleos de 15 ml, que equivale a aproximadamente 300 gotas, tá? E ele vem o Deep Blue pomada, que eu mostrei para vocês que eu sou apaixonada, tanto para quem faz atividade física, ou para quem não faz, que tem dores, né, articulares, ou dores do crescimento. Você pode usar antes e depois da atividade física e você ganha o difusor ultrassônico. Então, esse aqui é o melhor custo-benefício. Se você precisa, não encaixou no seu bolso e você quer só conhecer, quer começar a formar sua farmacinha, você tem a opção do Livre Brasil, que é uma caixinha com 12 óleos essenciais de 5 ml, que equivale aproximadamente a 100 gotas, tá? Então, eu falo assim, se você quer iniciar, se você já tem família maior, tem filhos e quer fazer o cuidado com toda a família, você pode optar pelo o kit essencial para o lar, porque ele vem o difusor e vem os óleos maiores. Mas caso você queira já ingressar conhecendo os óleos essenciais, eu falo que esse aqui é praticamente um kit degustação, né? Porque rapidamente você vai estar usando, os óleos são muito concentrados. É importante que você adquire óleo de coco também, porque você vai usar tópico. Eles vão render muito. Porém, eu te confesso que você vai falar assim, nossa, mas o essencial para o lar, o custo-benefício dele é mais interessante, né? E como eu falei, a do Terra, ela tem várias promoções. Você que é um membro, você que já tem o seu cadastro, você pode participar tanto de promoções de cadastro, né, quanto promoções de recompra, tá? Então, amanhã a gente vai ter uma aula muito bacana, a gente vai falar sobre o Clube LRP, mas esse mês, se você faz uma recompra de 200 pontos, você ganha o Salubelle. Se você faz um cadastro também, o kit essencial para lá, ele tem 200 pontos. Então, se você se cadastrar com ele, você vai ganhar o Salubelle, que é um blend à base de mirra, frankincense, sândalo, rosa. É uma combinação de mais de 8 óleos essenciais que vão tratar a pele. Eu falo que é um anti-age natural, assim. É excelente para mancha, cicatrização, para rugas, clareamento de pele. Ele é fantástico, gente. Ele vem super concentrado. O meu, eu até divido ele em 3 partes, tá? Porque eu acho ele muito concentrado. Eu divido e eu acrescento o Yaropu, que é um outro óleo fantástico, que é o óleo de romã e merefólio, né? É o óleo de sementes de romã e merefólio, que é o mil folhas. Excelente. E aí, se você faz um pedido de 250 pontos, você ganha o Salubelle mais o Gerano, que é um óleo para equilíbrio hormonal, um óleo excelente também. A gente vai falar dele amanhã. E 300 pontos você ganha o kit Yoga, mais o Salubelle,
mais o gerânio. E esse kit é muito especial. Não vou delongar aqui para vocês. Essa promoção, vale para recompra e vale também para cadastro, tá? Amanhã, a nossa aula especial vai ser do Clube LRP. A gente vai falar de alguns blends que não vêm no kit, tá? Essa aula acontece todo mês, uma vez por mês. A gente faz uma aula muito especial para vocês e a gente fala de outros óleos para questões hormonais, para questões emocionais. E amanhã a gente vai ter essa aula super especial, combinado? E é isso, gente. Fiz uma apresentação bem rapidinha aqui, porque o intuito era a gente compartilhar mesmo essa oportunidade com vocês. Eu não sei se tem perguntas, porque deixa eu ver aqui no chat. Eu acredito que não. Se ficou alguma dúvida, é importante que você busque o consultor que te mandou essa apresentação, que te mandou esse link. A gente é uma equipe, tá? Eu estou aqui como Diamond na empresa e vocês vão fazer parte da nossa equipe, vão ter todo o nosso suporte, mas a pessoa que te mandou esse link, gente, ela tem todo o interesse de te ajudar, de te acompanhar, ver seu crescimento, e tá junto com você, tá? Você vai ter o nosso suporte como linha ascendente, claro, mas tenha muito carinho com o convite que você recebeu de assistir essa aula, de estar aqui com a gente, porque realmente é um grupo que se ajuda. A gente tem aulas como essa, todos os dias às 14 e às 20 horas, né? Na terça-feira, a gente tem às 14 um treinamento mais para liderança, mais para quem realmente está desenvolvendo, mas vocês também são convidados. E amanhã, como eu falei com vocês, na segunda semana do mês, a gente tem a aula do LRP, então amanhã às 20 horas, a gente não vai ter apresentação para convidados, porém, é uma apresentação específica sobre outros óleos que não são esses que eu falei com vocês, tá? Mas quem faz o LRP pode participar dessa aula, quem fez o cadastro também pode participar dessa aula. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa equipe. Eu e o Rubinho, a gente vai ter todo o carinho com vocês e o consultor que te convidou, ele vai ter toda a preocupação, vai te orientar, vai te mandar material, vai estar do seu lado e você pode contar com a gente sempre, combinado? É isso. Um beijo grande para vocês e sejam muito bem-vindos. Vamos encerrar por aqui. Meninas, vou encerrar aqui.